Bem-vinda a mais um Desafios de Ser Mulher e hoje trago-te um tema controverso que pode ser um pouco difícil de digerir, mas convido-te a ficar até ao final do vídeo onde te apresento a solução. Então, fica aí desse lado e vamos começar com quais são as 5 razões pelas quais as mulheres se devem sentir inseguras. Ainda te digo, quem beneficia da insegurança das mulheres? E como é que esta insegurança se manifesta? Como é que impacta no teu dia-a-dia? Fiquei desse lado e vamos ver. Vamos começar então pela primeira razão. A primeira razão pela qual as mulheres se devem sentir inseguras. Então, antigamente as mulheres não trabalhavam. Foi ali, no final do século XIX, início do século XX, que uma série de condições foram reunidas que levaram a que a mulher começasse a trabalhar. Então, foi ali o início da Revolução Industrial e com a Revolução Industrial vieram cada vez mais postos de trabalho. Começou também a haver simultaneamente o movimento feminista para a igualdade de género. Também começou a haver simultaneamente problemas económicos, ou seja, um salário deixou de ser suficiente para suportar, fazer face às despesas da casa. E então daí houve a necessidade da mulher ser integrada no mercado de trabalho e isso assim aconteceu. E finalmente a mulher pôde trabalhar e ser remunerada, porque até então a mulher só estava em casa, a mulher só cuidava dos filhos, a mulher só cuidava da casa e cuidava do marido, portanto não era trabalho. Mas ali finalmente a mulher pôde trabalhar. E naquele momento em que a mulher começa a trabalhar, foi muito importante aqui mantermos a insegurança das mulheres. Porque é que acontece? No nosso sistema público tem aqui uma série de escalões e normalmente isso não se verifica porque os escalões são iguais para tanto os homens como para as mulheres. No entanto, no nosso setor privado, o que acontece é que as mulheres recebem menos do que os seus colegas homens, ainda que desempenhem as mesmas funções e façam as mesmas tarefas. No entanto, a mulher recebe menos. E isto é muito bom para o patrão, porque o patrão tem 2 funcionários e a um paga menos, sendo que ambos fazem as mesmas funções. Não só isto é bom para o patrão em termos de salário, como muitas vezes a mulher que se sente insegura, ela é dedicada, ela é perfeccionista, ela atende ao detalhe. Muitas vezes ela ainda faz horas extra e por vezes ela ainda vai e corrige ou aperfeiçoa o trabalho do colega que por vezes ganha até mais do que ela, mas o trabalho não fica tão bem feito. Por isso, mantém-te insegura, pois o teu patrão e a empresa agradecem. A segunda razão pela qual as mulheres devem sentir-se inseguras é, como falava no primeiro ponto, porque era a primeira razão, é que antigamente as mulheres tinham a única função de cuidar dos filhos, da casa, do companheiro e, portanto, isto era a sua função. E em maio de 1955 saiu o Guia da Boa Esposa. São assim 18 itens que são assim pérolas que te convido a ler. E nessas pérolas dizem diferentes coisas para criar harmonia em casa. E todas nós queremos uma casa harmoniosa, queremos um lar confortável e amigável. E como tal eu passo a ler 4 coisas que foram super importantes. E elas são tão importantes que eu não me dei ao trabalho de decorar e por isso vou ler para ti. Então, uma das 18 coisas, uma das coisas que diz é: seja amável e interessante. O dia dele foi chato e ele pode precisar que o anime e é uma das suas funções. Outro diz: você pode ter uma dúzia de coisas a dizer, mas a chegada dele não é o momento. Deixe-o falar primeiro. Lembre-se que os temas de conversa dele são mais importantes que os seus. Aqui o terceiro ponto é: ajeite as almofadas e ofereça-se para lhe retirar os sapatos. Fale com voz baixa, suave e agradável. E a última que te quero trazer é: não reclame se ele se atrasar para jantar ou se ele não passar a noite, ou se ele passar a noite fora. Veja isso como pequeno em comparação com o que ele pode ter passado durante o dia. Portanto, estes são 4 dos pontos que eu te quero trazer. E então é muito importante as mulheres sentirem-se inseguras. Porque quando a mulher se sente insegura, ela
faz o trabalho fora de casa, o trabalho remunerado, ela faz o trabalho em casa não remunerado, portanto toma conta dos filhos, cozinha, faz todas as tarefas domésticas e ainda prioriza os assuntos da outra pessoa e ainda tem uma voz doce, suave e, portanto, se as mulheres não forem inseguras, pode gerar conflitos, podem reclamar se a outra pessoa se atrasar, se a outra pessoa passar a noite fora e, portanto, para criar um ambiente harmonioso em casa é muito importante que a mulher se sinta insegura e que saiba o seu lugar. Este é assim que termina a 18ª frase, este é o dever da boa esposa. Então, esta é a razão pela qual, esta segunda razão pela qual as mulheres devem sentir-se inseguras. A terceira razão pela qual te deves manter insegura é que a questão de, desde há muito tempo, que temos vindo a fazer avanços e progressos, mas a verdade é que as mulheres ainda estão subrepresentadas, tanto na política como no ambiente corporativo, em cargos de liderança. Mas repara, as mulheres têm uma maior tendência a ter preocupações com o planeta, com as alterações climáticas, com questões sociais, questões de igualdade, de justiça. Por isso, se tivéssemos mulheres a liderar movimentos, a liderar questões aqui na política, empresas, isto poderia levar a que estas vozes, estas preocupações começassem a ir para as empresas, começassem a ir para o sistema corporativo, começar a ir para a política. E se nós começarmos a preocupar com questões sociais, começarmos a preocupar com questões de igualdade, de justiça, começarmos a olhar para os nossos recursos naturais, começarmos a olhar para tudo isto e começar a tomar medidas a sério em relação a isto, isto pode levar a uma estagnação económica. E isso seria algo muito, muito negativo. Por isso, é importante que as mulheres se mantenham inseguras, que as mulheres continuem a não ter voz e não ter representação, tanto na política como na liderança de empresas, que é para continuarmos a hipervalorizar a economia em prol do planeta onde vivemos, em prol da comida, em prol da sobrevivência dos seres humanos. Portanto, muito importante que as mulheres se mantenham inseguras. Vamos então aqui ao nosso quarta razão pela qual te deves manter insegura. E a quarta razão é porque o corpo das mulheres sempre foi considerado um objeto de desejo e sempre foi considerado uma fonte de pecado. E como tal, cabe às mulheres, sendo inseguras, cobrir o seu corpo, manter a decência, manter aqui esta fonte demoníaca coberta e longe da fonte da cobiça e do desejo, que é o olhar dos outros. Então, quando acontece assédio, quando acontece piadas, quando há invasão de privacidade, como as outras pessoas a perguntarem quando é que te casas, quando é que tens um namorado, quanto é que tu ganhas, como é que vais ter filhos, vais ter parto natural, vais ter cesariana, quando começam a invadir a privacidade e fazer este tipo de perguntas, se uma mulher não se sentir insegura, ela pode dizer, mete-te na tua vida. E isso vai fazer com que outra pessoa se sinta desconfortável. Portanto, é muito importante que a mulher se mantenha insegura. Também, por quando existem questões de piadas, assédio, é importante que a mulher se sinta insegura para que ela se sinta culpada, envergonhada, comece a pensar o que é que eu disse, o que é que eu fiz, quais foram as circunstâncias que levaram a dar permissão a que a outra pessoa disseste essa piada ou causasse este abuso ou este assédio. Portanto, é muito importante que a mulher se sinta insegura, porque senão ela pode gerar conflitos ou pode fazer com que o outro se sinta desconfortável ao colocar limites ou a dizer que outra pessoa está errada ou que aquela piada não tem piada nenhuma. Por isso, vamos manter inseguras. Vamos então à quinta razão pela qual te deves manter insegura. E desde o período renascentista, em que as mulheres eram consideradas belas se tivessem formas, se fossem mais gordas, se tivessem ancas, se tivessem celulite, porque isso era considerado sinal de saúde e de formosura e era o que era considerado belo. Hoje em dia, na nossa sociedade, o que é belo é um corpo de uma rapariga, de uma jovem de 15, 16 anos, uma adolescente. Isso é o que é belo. E como tal, todas as mulheres, sendo que o corpo da mulher é única e exclusivamente a sua função, causar o desejo no outro, causar a beleza aos olhos das outras pessoas. Então é muito importante que as mulheres se mantenham inseguras para continuarem a
a entrarem nestes padrões de beleza da adolescência, ou seja, continuarem a patrocinar a indústria farmacêutica com cremes anti-rugas, com medicamentos para emagrecimento, patrocinarem a indústria estética de lipoaspirações e de lifting mamário e de cirurgias aos lábios vaginais para que pareçam de uma jovem de 15 a 16 anos. Também é muito importante que as mulheres mantenham-se inseguras para pintarem os seus cabelos, não é? Porque, por amor de Deus, mulheres com cabelos brancos, não. Isso não pode acontecer porque está fora dos nossos padrões estéticos. Então, é muito importante que as mulheres se sintam inseguras para continuarem a dar dinheiro para a indústria farmacêutica, para os nutricionistas com as dietas malucas e continuarem a achar que os seus corpos, independentemente de terem 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, independentemente de terem tido filhos, independentemente de terem doenças, problemas, questões hormonais, o padrão de beleza deve ser um corpo de uma jovem de 15, 16 anos. Portanto, é muito importante que te mantenhas insegura para continuares a fomentar esta ilusão de que o teu corpo deveria ser um corpo de 15, 16 anos, sem celulite, sem cabelos brancos. E, além destas 5 razões, aquilo que é muito importante te manteres insegura é que se tu deixares de ser insegura, tu vais olhar à tua volta e vais compreender como é diferente ter nascido mulher e é diferente ter nascido homem. Como as oportunidades são diferentes, como as questões salariais são diferentes, como a lei do trabalho é feita a pensar só em homens, desconsiderando que as mulheres são cíclicas, que têm períodos, que podem ter dores menstruais, que desconsidera que as mulheres têm necessidade de atender aos filhos e gravidez ou quando a criança está doente. Vão a perceber-se de tantas desigualdades que pode gerar frustração. Então é melhor nós mantermos-nos inseguras, porque se nós ouvirmos esta frustração, isto pode dar origem a uma revolta. Podemos perceber que o movimento das sufragetes foi simplesmente o início, que ainda há um longo caminho a percorrer. E então podem levar a que as mulheres se revoltem e isso vai fazer com que os patrões, que a indústria farmacêutica, com que a parte política, a liderança de empresas, ocorram mudanças e isso pode levar a tantos problemas como estagnação económica, como mudança no nosso planeta, respeitar a natureza, pode levar a muitos problemas. Por isso, o melhor é manter-te insegura, não confiante, não ouvires a voz da tua intuição, não resgatares a tua capacidade de te expressares, a tua opinião. Por isso, mantém-te insegura. É melhor para não te sentir frustrada. No entanto, se após todas estas razões tu ainda disseres não, Luísa, não, apesar de eu poder me sentir frustrada, eu ainda assim quero resgatar a confiança em mim, quero aprender a ouvir a voz da minha intuição, quero despertar a minha energia feminina, quero conhecer a minha energia feminina, quero conhecer a minha força de ser mulher. Se ainda assim, correndo todos os riscos que eu aqui mencionei, quiseres isso para ti, convido-te a estar presente no workshop Desperta a Tua Energia Feminina, onde te vou dar 3 passos, 3 ferramentas, 3 técnicas brutais para despertares a tua energia feminina e a tua confiança, resgatares a tua confiança em ti. No entanto, corres o risco de te sentir frustrada depois de olhares ao teu mundo desde este olhar de confiança e segurança em ti, em quem és, reconhecendo os teus dons, os teus valores e aquilo que tu trazes de uma forma única ao mundo. O workshop é gratuito, é online, mas é valioso. Por isso, inscreve-te em sabedoriadalua.pt/feminina e terei todo o prazer em partilhar contigo todas estas ferramentas e toda esta sabedoria de resgate da energia feminina. No entanto, deixo aqui o aviso que podes sentir-te frustrada caso resgates a tua confiança em ti. E fica desse lado, vemo-nos no domingo. Um grande beijinho e até lá.